Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Está começando mais um programa Espaço Parlamentar, um programa que fala sobre os vereadores de Jacareí. Hoje temos a presença aqui do vereador Arildo Batista, do PT. Vereador, muito obrigado por participar do nosso programa. Queria começar falando com o senhor sobre o fato de o senhor já ter nascido aqui em Jacareí, né? Queria que o senhor contasse pra gente como é que foi a infância aqui na cidade. É até estranho, né? Você fala cidade, a gente ainda tem um hábito, que eu moro lá no distrito de São Silvestre, e até então lá era considerado zona rural. Agora não, agora está tudo rápido, tudo interligado, mas quando eu nasci realmente era uma área bem rural mesmo. Pra você ter uma ideia, para a gente acessar a cidade aqui, no centro da cidade, a gente precisava andar quase 2 quilômetros para pegar a via principal, que é a rodovia SP66, para poder pegar o ônibus. Naquele tempo era o Samavisa, era a Aviação Santa Maria, para poder acessar o centro da cidade. A gente vinha até pouco, relativamente pouco, vinha mais nossos pais. A gente ficava mesmo lá praticamente na nossa região. A gente tinha uma estrutura muito boa de vida lá em função da empresa, que antigamente chamava Papel Simão, hoje é Fibria. Então a gente vivia em função do bairro, né? Tinha escolas muito boas, né? Na verdade era escola estadual, a empresa dava um suporte muito bom para o bairro, e a gente tinha lá um Grêmio, né, que era um centro de lazer maravilhoso. Tinham várias quadras, tinha um campo de futebol, onde muitas equipes aqui do centro da cidade, eles iam para lá. Então a gente tinha uma vida própria, né? E lá para nós a vida era aquela, né? Andar pro mato, caçar passarinho, nadar lá nos córregos, nadar no rio, que era um problema sério, né? Porque a minha mãe ficava doida quando eu sabia que eu estava nadando no rio. Chegava em casa, apanhava, mas não tinha problema, no outro dia a gente ia de novo. Era a nossa diversão aquilo lá. Então a gente foi criado num ambiente muito familiar, muitas famílias que vieram principalmente de Minas, porque vinham para trabalhar na empresa Papel Simão. Meus pais são de Minas, né? Minha mãe de Virgínia, meu pai de Pedralva, e eu nasci lá mesmo, no próprio bairro, né? Nas mãos de uma parteira. Então para nós assim tem um simbolismo muito grande lá, o local onde a gente nasceu, que é São Silvestre. Faz parte de Jacareí. Eu só passei a conhecer Jacareí realmente quando eu cheguei próximo aí dos 13, 14 anos, quando eu fui para o Senai. Eu estudava no Senai lá em São José dos Campos, no Santana, e aí a gente começou a pegar ônibus, né, e vir para o centro, até a rodoviária, da rodoviária eu pegava Pássaro Marrom, e ia até São José, às vezes ia a pé, às vezes pegava outro ônibus para chegar até o nosso destino, que era o Senai. Aí que eu passei a conhecer um pouco mais a cidade de Jacareí. E, eventualmente, quando a gente vinha passar aí um final de semana na casa dos primos, né? Tinha bastante primo lá no Parque Santo Antônio, aqui no Jardim São José e aqui também na Olímpio Catão, aqui onde é o parque da cidade hoje. Aí que a gente passava a ter um pouco mais de contato com a cidade. Legal, né? E essa identidade que o distrito tem, o senhor acha que ele ainda tem essa identidade das pessoas ainda parecerem que estão morando ali no interior ainda de Minas, talvez, ou perdeu um pouco isso com a chegada não só do progresso da cidade, mas também ali da região? Eu acho que ainda tem uma parte da comunidade lá que conserva bem isso, né? Ainda tem aquilo como realmente a sua casa. Logicamente que muitas pessoas vieram de outros estados, outras cidades, agora tornou-se mais assim uma coisa mais movimentada, né? As pessoas que vêm talvez não entendem, até não respeitam um pouco aquela característica nossa. Então tem umas pessoas que acabam saindo de lá, olha, aqui já não é mais tranquilo como era antes, Sim. que é natural do progresso. Onde chega o movimento. Hoje, para você ter uma ideia, nós já temos praticamente 3 escolas lá, temos, né, mais de uma empresa, né? O comércio se fortaleceu bastante e muitas casas surgiram. Antigamente, lá, para você ter uma ideia, onde eu nasci, era vamos chamar assim, né, era um sítio onde o proprietário plantava pêssego, né? Aí depois, com a chegada do pessoal, ele já vislumbrou o lucro e parcelou aquela parte que é onde é a Vila Garcia. Sim. E a parte de cima, que é a Vila São João, na verdade era uma fazenda de gado que o cara foi loteando aos poucos. Então formaram vários blocos, né? E hoje praticamente tudo tomado por casas e um cinturão verde que é formado pelos eucaliptos, em uma área que é protegida pelo meio ambiente, e a plantação de eucalipto que é da Fibria, que ela mesmo planta e colhe. Então lá também está limitado, vamos chamar assim, geograficamente não há muito por onde crescer mais. Então é natural que lá a gente não tenha expansão populacional, tendo em vista que está controlado aquele adensamento por conta até do próprio local, que fica um pouco isolado.
Mas tem um lado bom, né? Tem um lado bom Sim, que você meio que, quanto mais gente vai, infelizmente, com o progresso vem também os problemas. Sim. E se você não tiver estruturado para poder trabalhar nisso, né, dar o apoio para resolver esses problemas, a gente fica com muita dificuldade. Então eu acho que está de um bom tamanho lá. Acho que até cabe ainda, talvez, um loteamento a mais lá em algumas áreas particulares, mas a gente vê que há uma dificuldade. Hoje o meio ambiente ele acaba limitando muito. Então essas áreas hoje acabam sendo cortadas por um córrego. São áreas preservadas. Né? Pela margem do rio. Então o investidor, quando ele vai observar isso, ele vê que talvez ele não vai ter tanto ganho, vai ter muita dor de cabeça. Acaba não tocando para frente. Então, por enquanto, nós estamos lá, de certa forma, controlados. Tá certo. E como é que foi, então, que o senhor fez esse curso no Senai? Gostou do curso? Depois já fez a faculdade depois? Ou começou a trabalhar? Como é que foi? Olha, o Senai, para mim, sem dúvida, né, foi, assim, talvez a melhor experiência no que tange a questão de educação. No meu tempo de escola, né, a escola do Estado, ela era maravilhosa. Ali você aprendia, os professores realmente eram de alta qualidade. Só não aprendia quem não queria, ou tinha alguma dificuldade. Mas assim, o nível era muito bom. Então a gente já saía com uma base boa. E o Senai, naquela época também, né, que foi em 1980, era assim, não era qualquer um que acompanhava, não. Hoje é um pouco mais fácil. Mas no nosso tempo lá, a gente era até taxado de nerd, né? A gente nem sabia o que era nerd naquele tempo, né? Porque a gente precisava estudar mesmo, né? Não era não qualquer um, opção, não tinha muita opção, não. A exigência era muito grande e muita gente era reprovada porque não conseguia acompanhar, ou ficava uma espécie de uma DP. Então, puxa vida, para você sair de casa, eu saí da minha casa às 5 horas da manhã e chegava às vezes 11 horas, por quê? Porque eu fazia curso técnico ainda. Então eu saía lá do Santana por volta de 5h30, pegava o trem às vezes, vinha de trem, porque daí dava tempo de eu chegar e pegar a primeira aula lá em São Silvestre, que era um curso técnico, que também era um curso técnico muito bom, que era do Estado à época, né? E eu fiz tudo isso junto. Então, assim, foi uma fase muito boa, uma fase assim que eu, assim, vamos dizer, me dediquei muito aos estudos, não tinha muito tempo para diversão, né? Chegava final de semana, ou estava cansado, ou ia, às vezes, jogar uma bolinha, no máximo isso. Então, foi uma fase muito boa que eu falo para você sem problema nenhum que aproveitei muito bem. Foi uma fase que me desenvolvi muito na questão de conhecimento. Legal. E aí, como é que foi a faculdade depois? A faculdade eu tive a oportunidade, acho que eu estava com 19 para 20 anos, ingressei na faculdade de engenharia em Mogi das Cruzes, mas aí eu havia casado, né, e pouco tempo nasceu minha filha, meu primeiro filho, que é a minha filha, né, que hoje vai fazer 28 anos agora em setembro, e aí eu morava numa casa que acabei emprestando para minha irmã, e aí casei, tive que ir para lá, e aí ficou pequeno o espaço, então eu precisava tocar para frente uma nova casa, e aí eu optei por trancar a matrícula, parei os estudos para poder, vamos dizer, né, construir a vida de família. E aí só voltei mais tarde, aí já estudando aqui em Jacareí, que você vê, naquela época nem tinha faculdade em Jacareí. Sim, Precisava sim. ir para Mogi, São José, Taubaté, e na época eu fazia em Mogi, mas também foi um período bom. Era difícil ingressar na faculdade. Sim, na época, nossa, né? Tinha, o vestibular era você forte, fazer vestibular, né? era difícil. Então, para mim, quando me classifiquei, consegui entrar, para mim foi uma felicidade muito grande. Mesmo com um ano só, olha, assim, foi um ano muito rico. Aprendi muita coisa na área de física, de mecânica, já tinha um conhecimento, então para mim foi só um crescimento. E aí voltei mais tarde para entrar na área de humanas, né? Vim da área de exatas para a área de humanas, porque eu já estava estudando, né? Já estava trabalhando no campo, né? da administração, onde eu tive que optar por uma área que tivesse um pouco mais de relacionamento com o meu dia a dia, com o meu trabalho. Então, nessa época, antes da faculdade que o senhor concluiu, que foi a de administração, o senhor trabalhou também no setor privado, sim, né? Sim. Foi ali mesmo no Simão? Sim, Papel Simão. Entrei lá em 80, já fazendo Senai, e saí de lá em 1990. Fiquei 10 anos trabalhando lá. Praticamente foram 6 anos na área de mecânica e depois 4 anos na área de treinamento. Eu participei de um concurso interno, né? Lá existia muito naquela época. Eles faziam uma seleção interna, e eu participei, passei e fui ser técnico de treinamento. Fiquei ali por volta mais ou menos uns 4 anos e depois quis tentar, né, sair, dar um voo diferente, mas não deu muito certo porque eu peguei uma fase muito difícil. Em 1990 foi a época que o Collor assumiu
e houve toda aquela confisco da poupança, uma sim. crise, o país entrou em colapso. Eu fiquei 1 ano desempregado e aí fui trabalhar na Monsanto, através de uma terceira, né? Fui convidado para trabalhar numa área nova que estava sendo implantada lá como mecânico e fiquei 1 ano, depois fiquei mais 1 ano. E aí fui convidado para trabalhar na Pirelli, em 93. Aqui chamava Solac, que era a Sociedade Laminadora de Cobre. Que na verdade ela tinha 80% da Pirelli Cabos e mais outras 2 lá que eram, né, parceiras. Fiquei por 8 anos lá trabalhando como gestor de manutenção. Também uma experiência muito rica, muito boa. Tive a oportunidade de conhecer muito da parte administrativa, de como fazer gerenciamento de pessoas. E estava muito feliz lá. Mas aí foi picado pela mosca azul, né, da política. Já tinha um pouco lá atrás, mas aí houve um chamado e um convite, e aí eu não tive como... Aí não teve como recusar. Não teve como recusar. Foi uma experiência assim muito bacana, porque o meu gerente, até, ele não é daqui, mas o Wilson Zaqueu, não esqueço nunca o que ele fez por mim. Ele disse assim para mim, olha, vai, então, a gente vai demitir você recebe todos os seus direitos, vai, eu te espero 1 ano. Se você, nesse período de 1 ano, você achar que não é o que você quer, seu lugar está aqui na empresa. Foi importante isso, Foi, acredito, claro, deu uma segurança muito grande. Porque era um risco. Porque oportunidades assim não você sai da no iniciativa céu. privada. Eu tinha um bom salário, tinha todas as garantias, né? Fundo de garantia, assistência médica. E você vem para a iniciativa pública, né? Para o poder público, sem nada disso. E você vem numa condição da qual é o seguinte, daqui 1 mês, 2 meses, se o prefeito falar assim, não quero mais você, ele te manda embora, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Sim, então, assim, foi uma opção que eu tomei, arriscada, mas acho que naquele momento era aquilo que eu estava querendo. Eu achei que isso tinha ali uma porta aberta para mim, eu achei que eu devia tentar. Talvez se eu não tentasse, talvez eu ficasse frustrado no futuro, né? Mas, e aí, é a história que a gente vai conversar, hein? Tá Daqui certo. pra frente. E como é que foi a experiência, essa experiência no setor privado, foi importante para o senhor também depois no setor público? Claro. Eu acho que hoje a gente ainda faz uma avaliação do setor público, né? Como não sendo um setor, vamos dizer, competitivo, né? Que exige-se qualidade. E não é verdade. Eu tive a oportunidade todo esse tempo de ver pessoas muito capacitadas trabalhando dentro da prefeitura, no SAI, nas autarquias que nós temos aqui, pessoas comprometidas, servidores autênticos que realmente têm prazer em servir a população e desenvolver o seu trabalho da melhor forma. O que muda um pouco são os times, né? Por quê? Na iniciativa privada é assim, tem um problema, você tem que resolver, se tem que comprar uma peça, você pede para comprar, e é tudo assim. No poder público é diferente. As coisas são mais lentas, todo esse processo que você tem dentro das leis. A gente diz o seguinte, na iniciativa privada, você de certa forma pode fazer tudo aquilo que a lei permite, que não é contra a lei. Agora, no poder público, você só pode fazer o que a lei permite, o que a lei diz que você pode fazer. Né? Certo. Então, são momentos diferentes. Então, por exemplo, às vezes você chegava assim, quebrava lá uma peça do caminhão, né? Lá quando eu fui subprefeito. Sem o caminhão você não consegue trabalhar. E aí você fala assim, poxa, é só trocar uma peça, mas não é assim. Você tem que todo um processo burocrático e às vezes o caminhão fica 1 semana parado esperando chegar a peça. Enquanto isso, a população fica reclamando que o serviço não acontece. E você tem que ter jeito para conversar com a população e dizer que, infelizmente, não há uma forma ainda capaz de resolver isso. Estou dando um exemplo daquele tempo. Sim, claro. Hoje as coisas melhoraram. Hoje você tem uma estrutura, por exemplo, quando nós entramos não tinha nada. A prefeitura estava um caos, né? O servidor estava em greve, sem receber pagamento, cesta básica, não tinha equipamento, não tinha máquina, não tinha caminhão, não tinha nada. Hoje não. Hoje quebra um caminhão, você tem outro reserva ali que você pode pegar e usar. Eu tô falando dos tempos lá. Claro. Então, para mim, isso foi um choque. Porque você chega com aquele gás, com aquela vontade de resolver as coisas, e aí o pessoal fala assim, calma, aqui é diferente, não adianta você querer correr com isso, não dá. Mas a máquina quebrou, eu preciso dessa máquina. Mas tem que mandar, adaptar, fazer né? 3 orçamentos. E isso é uma burocracia que às vezes demora meses, né? Hoje melhorou, mas ainda temos aí coisas aí que às vezes você fala assim, é absurdo. Mas é o sistema, é o processo. Né?
Às vezes você vai fazer uma licitação, o cara fala, mas por que demora tanto? Fala, olha, são vários que concorrem, e às vezes o cara que perde, ele não se conforma, ele entra na justiça, e isso gera tempo, mas o camarada que está lá precisando que construa lá, por exemplo, a unidade básica de saúde dele, ele não quer saber. Ele fala, por que parou a obra? Por que não pega outro? Não, não é assim, você tem que esperar um prazo, você tem que notificar o camarada. Então essas coisas no começo para mim foi um choque, porque você quer resolver as coisas. Você está ali naquela vontade de fazer e aí encontra essas... Quantas vezes a gente pegou do dinheiro do nosso bolso, mandou consertar pneu de carro, de caminhão, furava o pneu, leva no borracheiro, então o borracheiro não veio hoje. Mas como? Não pode... Aqui, passa lá, quanto custa? 10, 15 reais, manda consertar. Às vezes até o motorista fazia isso. Então isso também dava um ânimo pra gente, né? Falei, não podemos parar, vamos trabalhar. Às vezes precisava fazer uma calçada lá, não tinha cimento. Quanto custa um saco de cimento? 15, 20 reais, vai lá, compra lá. A gente fez muito isso. Hoje melhorou, né? Hoje as coisas são um pouco melhores. Mas naquela época a gente pegou a prefeitura em 2001, falo para você. Complicado, né? Olha, a gente tem orgulho disso. A gente separou umas fotos aqui, vereador, a gente vai colocar aqui no telão nosso aqui. Queria que o senhor comentasse com a gente. Pois é, essa é uma daquelas festas tradicionais da Papel Simão. Todo final de ano, né, a fábrica fazia para as famílias a famosa festa de Natal. Ali estamos, então, meu pai, minha mãe, o Papai Noel, que eu não lembro quem é, a minha irmã, a Vilma, né, que é a irmã mais velha, meu irmão Dirceu e eu, com a bola já na mão. O meu irmão caçula, que é o padre Dinei, ainda não estava na forma ainda, não. Ele veio depois. Ele aí, inclusive, né? Tá ele ali, o padre Dinei, né, é a graça na nossa família. Ele estava de férias, estava passeando no México, estava visitando as pirâmides do México lá. Que legal. Foto nossa, Dia dos Pais, né? Fizer uma foto. É antiga essa foto. Então, ali está eu com a minha família, né? Que é a minha esposa, Sidney, minha filha Priscila, o Felipe. Uma festa que teve, se não falo memória, dos imigrantes. Festa dos imigrantes. Festa dos imigrantes. Ali também acho que foi, eu não sei se foi Natal, final de ano, tá? A família, né, dos irmãos. Ali já mais um punhadinho. Todo mundo reunido ali para tirar a tradicional foto de família. Ali uma foto antiga do tempo do Papel Simão. Nossa, tá todo mundo novinho. Acho que veio um pessoal de São Paulo, né? Era muito comum. O pessoal lá não tinha muito espaço de lazer. Eles vinham para cá, onde era o Grêmio. A gente jogava futebol de salão, vôlei, essas coisas. Depois iam fazer um churrasquinho. Um lugar muito bacana ali. Olha lá, ó. Esse eu lembro bem. Essa foi uma posse da CIPA. Eu era cipeiro. Eu acho que eu tinha 18 anos, alguma coisa assim. E já estava na política, né? Já participei e virei cipeiro lá na fábrica, lá na área de manutenção. Ali a área que eu trabalhava, ali junto com meu amigo Sidão, o falecido Nivaldo, um amigão que eu tinha também, infelizmente veio a óbito, trabalhando que é a atual Heineken, hoje no acidente. Ali já é a época do escritório, quando eu estava na área de treinamento. Adilson Domiciano, que foi vereador. Adilson Domiciano. Foi vereador por 2 vezes, meu amigão do coração, ele. A Cacilda e o Flavinho. Esse é um dos bailes, né? Lá era muito comum no Grêmio lá fazer os bailes. E ali a gente está num baile junto com os amigos. Aí já estamos entrando na Vila Garcia, quando eu entrei como subprefeito. Ali legal. acho que é a rua, se não falo memória, Rognei da Silva. E eram vias que não eram pavimentadas e a gente pavimentou todas as ruas que faltavam lá. Aí, olha como é que era lá quando a gente chegou. Não faz muito tempo, não. Ali perto da igreja, perto da creche, tá vendo? Tava tudo meio assim. Área de lazer nossa, você vê como é que tá lá hoje, você nem acredita. Mas era desse jeito quando eu cheguei. Ali nós construímos a quadra de areia, numa parceria com um amigo nosso, o Tonhão. Ele foi lá, fez toda a solda pra gente. Esses tubos aí eu consegui também, numa rifa lá. Fizemos toda a tubulação, a prefeitura entrou com o alambrado. E fizemos tudo lá. Bacana, participação já com participação da comunidade. Tá certo, vereador. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no programa e a gente retorna depois dos comerciais. Não saia daí.